Temos mudanças importantes acontecendo no Farmácia Popular e o PL que trata da atuação dos conselhos de farmácia recebeu um novo parecer. Esses e outros assuntos que impactam a sua farmácia estão na edição do Bula Legal de hoje. Roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Tá no ar mais uma edição do Bula Legal, edição de número 31. Se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Todas as vezes que nós subirmos um conteúdo novo, o YouTube notifica você. Estão aqui comigo Rafael Espinhel, advogado e presidente executivo da ABC Pharma, e André Borba, analista político da Arco Advice. Obrigada pela presença. André, sentimos sua falta no último programa, você não esteve aqui conosco, que bom que você está de volta e eu começo essa edição contigo. Minha primeira pauta é sobre o PL 1172 do ano passado, que obriga estabelecimentos comerciais a verticalizarem os produtos expostos nas prateleiras, para garantir acessibilidade aos consumidores. Houve alguma mudança no andamento desse projeto? Seja muito bem-vindo de volta. Bom, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, especificamente sobre esse projeto, ele teve andamento, tá? Foram 7 comissões designadas na Assembleia Legislativa para que ele passe antes de ir ao plenário, mas já passou por 4. Então, faltam mais 3. Pode parecer muito, mas pelo andar da carruagem está tendo uma tramitação mais célere. Então, acredito, obviamente, sabendo que esse mês de julho a Assembleia Legislativa está em recesso, temos as eleições em outubro, mas há uma perspectiva de até o final do ano, no máximo, no primeiro semestre do ano que vem, esse projeto ser aprovado. E a gente vai ficar aqui de olho, porque se for aprovado, a gente vai ter que repensar aí com o setor como esses produtos vão ser organizados nas gôndolas. A gente vai ver que impacto isso vai trazer para o setor. E André, parece que a gente tem novidade, tem o PL 3676 que propõe que pelo menos 10% das farmácias do estado do Rio de Janeiro funcionem ininterruptamente das 8 às 22 todos os dias da semana, incluindo feriados. Eu entendi corretamente, é isso mesmo? Entendeu? Sim, existe a justificativa de acesso a estudantes, a pessoas que trabalham em horários diferenciados. Há uma determinação também que haja um sorteio público, tem que ver como é que se vai viabilizar isso. Provavelmente, no projeto de lei, há uma previsão de regulamentação do Poder Executivo, tá? É um projeto que tá designado para algumas comissões e ainda está bem em fase inicial, está na primeira comissão ainda, que é sempre a Comissão de Constituição e Justiça, e ainda não tem uma relatoria designada. Mas sim, você entendeu exatamente isso. O que me chama a atenção nesse projeto, e eu quero refletir com vocês, inclusive com o Rafael, que a farmácia, geralmente, ela já tem um horário estendido de funcionamento. Dificilmente uma farmácia fecha as portas às 6 horas da tarde. Tanto que ela precisa contratar 2 farmacêuticos para cobrir todo o horário de funcionamento. Mas tem um ponto também que eu quero trazer para cá, que é a interferência do Estado numa questão que poderia parecer uma questão econômica, uma questão do negócio em si, melhor dizendo. E aí, Rafael, quero te perguntar, existe alguma norma a nível nacional que regulamente o horário de funcionamento das farmácias? Essa é uma questão. E a outra é o que a ABC Pharma pensa sobre esse projeto. Faz sentido para vocês uma norma estadual determinando uma quantidade, um percentual de farmácias que devem trabalhar das 8 às 22 horas? Bom, Viviane, existe, respondendo sua pergunta, nós temos a Lei 5.991, 73, que ela dispõe sobre o controle sanitário de medicamentos, e essa lei ela possui uma previsão no artigo 56, determinando que as farmácias e drogarias têm uma obrigação de exercerem um plantão pelo sistema de rodízio, né? Justamente para que haja um atendimento ininterrupto à população. A mesma lei, ela delega, né, aos estados e aos municípios a competência para normatizar a questão.
Então, o primeiro ponto, sobre o aspecto legal, o Estado ele tem sim a competência para legislar sobre o assunto. Mas aí eu vou entrar na sua segunda questão, que a gente faz aqui uma contextualização. Essa lei é de 73, a nossa Constituição é de 88. Ao meu sentir, quando você pretende restringir ou delimitar o funcionamento de uma farmácia, né, que deseja, que está dentro do seu campo, né, de atuação, ela pode definir o horário no qual ela vai realizar, vai ter o seu funcionamento, isso pode incorrer no risco ao princípio da livre iniciativa, por exemplo, e também do direito fundamental do exercício do trabalho. Então, aqui, na minha concepção, pode ter um questionamento com relação ao conflito, né, com esses princípios que estão previstos na Constituição e daquilo que prevê a lei federal. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o PL 1738 de 2023 recebeu emendas. Ele propõe que estabelecimentos comerciais que façam uso de serviço de entrega por aplicativo disponibilizem acesso à água potável e sanitários a entregadores de aplicativo. André, quais são essas emendas? O que você traz de informação para a gente sobre esse projeto? Bom, Viviana, na verdade, foram duas emendas mais de redação. Quando a gente fala de redação, é mais para corrigir algumas diferentes interpretações. Não muda a essência do projeto, eles apenas, porque parece que no artigo 1º havia uma dúvida se deveriam que criar alguma estrutura para que os entregadores tivessem esse acesso, fosse um sanitário exclusivo. Não. No artigo 1º, eles fizeram só essa adaptação de emenda para que seja disponibilizado dentro da estrutura que já tem, caso os entregadores necessitem o acesso. Então, é algo que é uma emenda de geração, mas que, na verdade, eu acho que faz bastante diferença. É melhor você simplesmente dar acesso do que você criar uma estrutura. Então, as emendas foram nesse sentido. Sim, reduz o ônus, porque se você tem que criar uma estrutura nova, você tem custo, gasto com obra e tudo mais. Agora, se essa estrutura que já existe puder ser aproveitada, melhor. Vamos aguardar, então, o que vem pela frente. Claro que tudo acarreta uma mudança, né? Porque a estrutura é feita para os profissionais da farmácia. Você abrir acesso a quem está de fora, naturalmente, alguma adaptação você tem que fazer. Mas não é uma adaptação estrutural, de repente, como seria criar um ambiente novo. De repente é você adaptar o acesso, enfim. Mas que muda, isso é fato. André, obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para as pautas nacionais. Nós tivemos recentemente importantes mudanças no Farmácia Popular, Rafael. Medicamentos saíram da modalidade de copagamento e passaram para a modalidade de gratuidade. E eu queria te pedir para detalhar para a gente o que aconteceu de fato e quais os possíveis impactos que essa medida do governo tem para o varejo farmacêutico. Perfeito, Viviane. Vou resumir aqui essa recente alteração, que já está em vigência. Como nós sabemos, o programa, né, o Farmácia Popular, ele conta com uma rede de farmácias privadas credenciadas que dispensam medicamentos à população em duas modalidades. A gratuidade, na qual até então estavam os medicamentos para tratamento de hipertensão, asma, rinite, osteoporose e anticoncepção. E nesta modalidade não há uma contrapartida financeira pelo cidadão para que ele faça a aquisição desses medicamentos, e também a modalidade de copagamento, onde o Ministério da Saúde paga parte dos valores dos produtos, no caso até 90% do valor de referência, né, que é estabelecido ao medicamento, e o cidadão, ele paga o restante de acordo com o valor que é praticado pela farmácia. E aqui é o ponto importante. Veja, Viviane, que os medicamentos indicados no tratamento da dislipidemia, que é o colesterol, a rinite, doença de Parkinson e glaucoma, que estavam na modalidade de copagamento, a partir do dia 10 de julho de 2024, migram para a modalidade de gratuidade. Essa é a alteração que foi realizada no programa, ou seja, com essa alteração, 39 dos 41 itens de saúde que são distribuídos pelo programa poderão ser retirados pela população
de forma gratuita. A referência normativa, para quem nos assiste, é a Portaria 4.811, que foi publicada recentemente, em julho deste ano, de 2024, que altera a portaria de referência do programa, que é a portaria número 5, que faz essa modificação. Se você me permite, Viviane, um questionamento que pode vir de quem nos assiste então quer dizer que não há mais produtos na modalidade por pagamento? Na realidade, não. Ainda existem dois itens que estão na modalidade por pagamento, que é a substância dapaglifosina e as fraldas geriátricas. Esses dois itens permanecem na modalidade por pagamento, com a ressalva para os beneficiários do Bolsa Família, que terão esse medicamento da substância dapaglifosina e as fraldas na modalidade gratuidade. Isso é um ponto importante. E o reflexo, o efeito que você me perguntou, aí é um ponto importante. Veja, Viviane, que os incentivos contratuais que são definidos pelo desenho institucional do programa podem afetar a decisão das farmácias, né, em participar. E aí, de fato, pode ter um prejuízo com relação ao acesso aos medicamentos pela população. Talvez eu esteja sendo um pouco extenso com relação à explicação, é que aqui a gente tem que fazer dois recortes. O primeiro, a migração de produtos para a modalidade de gratuidade tem um efeito benéfico de promoção e de ampliar o acesso aos medicamentos à população. Mas tem um ponto de preocupação aqui, tá? Que é importante que a gente tem que considerar. Quando você tem essa mudança do desenho institucional do programa, né, mas não há um alinhamento dos valores de referência que estão na modalidade gratuidade em relação ao preço de compra pelas farmácias, isso pode trazer uma perspectiva de ruptura. Ou seja, as farmácias que estão credenciadas, elas não conseguirão dispensar esses medicamentos porque o valor de referência atribuído a esse medicamento, pago pelo Ministério da Saúde, é menor que o valor de compra pelo estabelecimento. Então, você poderia dar um exemplo, Rafael, de um produto que está com preço de referência abaixo do que o mercado tem praticado só para quem está assistindo a gente ficar com uma ideia mais concreta dessa informação que você está trazendo? Sim, é possível. A gente pode falar, por exemplo, o princípio ativo budesonida, tá? Que é um princípio ativo para o medicamento de um dos produtos que são dos medicamentos para um tratamento de uma doença que está elencada. A simvastatina também é um princípio ativo também que vai ter essa migração também, é um princípio ativo também que pode ter uma ruptura, porque o valor de referência pago pelo Ministério da Saúde está abaixo do valor de compra pelas farmácias, especialmente, Viviane, pelas farmácias independentes, pelas farmácias de pequeno porte, que tem uma complexidade e um menor poder de negociação com os laboratórios. Então, eu citei aqui dois princípios ativos para tratamentos de doenças que migraram agora para a gratuidade, né, da modalidade gratuidade, que as farmácias terão uma dificuldade de dispensar justamente por esse desalinhamento com relação aos valores praticados. É uma questão que precisa ser pensada, porque de nada adianta tirar do copagamento e colocar na gratuidade para ampliar o acesso e as farmácias não aderirem ou perderem o interesse, porque o governo, querendo ou não, ele necessita da capilaridade das farmácias para fazer com que esses medicamentos cheguem. Então, e olha que, Rafael, eu me lembro de você falando sobre a necessidade de revisão nessa tabela de referência há tempos. Então, esse é um pleito, inclusive, antigo do setor. Exatamente, Viviane, isso é um ponto importante. É louvável você querer ampliar o rol dos medicamentos que estão na modalidade de gratuidade. Você amplia o acesso, você reduz o custo para o cidadão. Isso é um ponto inquestionável. Mas você tem que, obviamente, alinhar os valores atribuídos a esses medicamentos, pagos pelo Ministério da Saúde, justamente para que viabilize, né,
a dispensação pelas farmácias. Então, se você não tiver esse cuidado, qual é a consequência? Você pode trazer um problema sério a médio prazo de que um sentimento de que as farmácias não estão dispensando os medicamentos, mas não é porque elas não querem, é porque se torna inviável a possibilidade de você conseguir dispensá-los. O programa, ele é muito importante, ele cresce, ele é exponencial, você falou sobre a capilaridade, hoje já são mais de 31 mil estabelecimentos credenciados, estão em mais de 4.700 cidades do país, mas você precisa ter esse cuidado da viabilidade econômica para que realmente haja uma perspectiva de que o crescimento ele se torne perene e que seja viável para as farmácias. A gente precisa fazer um esforço conjunto para que esse programa chegue às autoridades. Se você que está assistindo ao programa, compartilhe esse bula legal com a sua rede de contatos, com o máximo de pessoas que você conseguir, para que as autoridades tenham ciência do que a gente está pontuando aqui, do que a gente está colocando. É importante. Espero que esse programa vá longe. Rafael, mudando de assunto, por conta aqui do nosso tempo, o PL 111 de 2020 recebeu parecer na Câmara dos Deputados. Ele propõe alterações na atuação dos conselhos de farmácia, por exemplo, um teto para o valor das multas. É um projeto polêmico, a gente já falou dele outras vezes, mas eu gostaria que você resumisse, Rafael, antes de você falar sobre o parecer. Queria te pedir para resumir rapidamente as principais propostas desse PL e trazer para a gente qual foi o parecer que esse PL recebeu. É do ex-deputado Felício Laterça, não é? Isso, é do deputado Laterça, foi apresentado Ele é na legislatura passada. deputado? O Laterça, ele tá como deputado ou ele foi numa... Não, ele não se reelegeu. Esse Não projeto se foi apresentado reelegeu. na legislatura passada, mas ele permanece, né, em tramitação na Câmara dos Deputados. Ele é de 2020, ele tramitará em duas comissões, na Comissão de Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça, caráter conclusivo. Atualmente ele está na Comissão de Trabalho. Então, além da questão da graduação do valor das multas, o que pretende, né? Qual é o objetivo desse projeto? Pretende fazer uma alteração na Lei Federal 3.820, de 1960, que é a lei que cria o Conselho de Farmácia, e tem por objetivo, além da questão das multas, alterar a competência fiscalizatória do Conselho, delimitando essa fiscalização para o profissional farmacêutico, tão somente, delimitar também o poder normativo do Conselho, ou seja, limitar, restringir o seu poder de normatizar questões tão somente aos profissionais e definir os documentos que comprovem a responsabilidade técnica do farmacêutico, além da sua atuação, alguns critérios de atuação nos estabelecimentos filiais. A rigor, contextualizando, são estes pontos que o projeto traz que modificam a Lei 3.820 para que você tenha uma alteração com relação a pontos importantes. Mas eu destacaria o principal dentro do projeto de fato, a questão da competência fiscalizatória, Viviane. E qual foi o parecer que ele recebeu? Perfeito. Você teve designado um deputado relator, o deputado Ivair Vieira, do PP do Espírito Santo. Ele apresentou um parecer favorável ao projeto, ele está tramitando, como eu falei, na Comissão de Trabalho. E aí um ponto importante que ele traz no relatório dele, Viviane, ele argumenta que o poder de polícia dos conselhos ele deve estar limitado à fiscalização do profissional, e que a extensão desse poder de polícia à fiscalização dos empreendimentos, ou seja, das farmácias, e do empresário, ele não se enquadra nessa moldura do Instituto da Regulamentação Profissional, que de fato dá a legitimidade da existência dos conselhos, invadindo a competência de outros órgãos, né, que são os órgãos competentes para fiscalizar as farmácias, no caso, a vigilância sanitária. Então, ele acata o argumento trazido no projeto, na origem do projeto, né, apresenta um parecer favorável, e agora a gente aguarda que esse projeto seja pautado na Comissão de Trabalho para que seja analisado pelos membros da comissão.
Maravilha. E nós aqui vamos acompanhar o andamento do projeto. Fala para mim aqui nos comentários o que você achou da edição 31 do Bula Legal, mande sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, enfim, fique à vontade para se conectar com a gente. Quero agradecer a presença do Rafael. Rafael, muito obrigada. Viviane, eu que agradeço, André, todos que nos assistem, muito obrigado. Obrigada, André. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar de volta e seguiremos juntos aí, né? Então, bom trabalho para vocês. Arco Advice, parceira da Escoferd no monitoramento político dos projetos que são ameaça para o setor. Bom, obrigada pela sua companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Eu te vejo na próxima edição do Bula. Até lá. Tchau, tchau.